Fala galera, Bruno Nós, diretamente do programa Nós no Esporte. Estamos retornando com força total. O Bom Filho a Casa Torna, Rádio Web Metrópole Aracaju, faz o convite para a gente volta para esse belíssimo podcast, trazendo sempre excelentes convidados para debater o melhor do esporte para vocês. No dia de hoje, a gente traz a Maísa Suzane, ela que é nutricionista, e traz o Franklin Jefferson, que é psicólogo, todos dois com a nutrição e com a parte de psicologia voltada ao esporte. Quero apresentar a vocês o nosso novo modelo de programa. Ficamos esse ano de 2023 fazendo as coberturas de eventos esportivos, sempre em campo, fortalecendo um novo pilar para o programa Nós no Esporte. O projeto estava marcado para 2024, mas claro, as boas oportunidades a gente não pode perder. Então antecipamos em 2 meses e trouxemos o programa Nós no Esporte para o podcast. Então a partir de agora vocês vão acompanhar podcast uma vez pela semana e claro, as coberturas esportivas, elas sempre que acontecerem. E vocês acompanham aqui, Nós no Esporte. Boa tarde a vocês, boa tarde Maísa, boa tarde Jefferson. A gente está aqui mais uma vez no programa Nós no Esporte, trazendo o melhor dos conteúdos. E vocês, 2 jovens que vêm com um conhecimento vasto, tanto na parte de nutrição, tanto na parte da psicologia, eu agradeço a vocês e que tenhamos um bom programa. Obrigada. Maísa, seja muito bem-vinda ao nosso programa esportivo. Você que tem, dentro do pilar da nutrição, né, sua especialidade também na nutrição esportiva. Isso. Se apresente aos nossos telespectadores, ouvintes, seguidores, quem é você e um pouco do seu currículo. Então, eu sou Maísa Suzane, né, eu sou nutricionista. Sou nutricionista clínica, mas com ênfase na área de esporte, emagrecimento, na área de TAF. E a minha visão da nutrição é a nutrição integrativa. Então, por isso que agradeço até o convite, né? Poder estar aqui com psicólogo, colega, porque a gente sabe que a nutrição não trabalha sozinha. Então, eu sempre preciso de apoio, né, dos meus colegas psicólogos, médicos, fisioterapeutas, principalmente na área do esporte. Com certeza. Franklin Jefferson também já é amigo da gente aqui do Nós no Esporte há um bom tempo. A gente tinha conversado no ano passado que assim que voltasse, a gente ia estar sempre fazendo inserções. Você que praticamente toda semana vem trazendo uma live dos seus acompanhamentos, né, de todos os seus estudos. Então, se apresente também, seu nome, seu currículo, para que a gente possa conhecer melhor. Eu que agradeço o convite, nós. Então, pessoal, eu sou Franklin Jefferson, sou psicólogo do esporte, trabalho também hoje com a rede, tá, que é multidisciplinar, mas principalmente focado dentro da psicologia, tá, que é a rede Nauru de saúde mental no esporte. Então, para todo mundo aí que é atleta e está procurando alcançar mais performance com saúde mental, convido vocês a conhecer. Além disso, também sou professor e palestrante, né, na Escola de Psicologia do Esporte, a plataforma de capacitação e atualização para profissionais da psicologia que querem atuar nesse mercado, e também hoje sou professor convidado da Faculdade Pio X, dando uma matéria lá de Psicologia do Esporte, né? Além de outras experiências aí também que a gente vai estar debatendo por aqui hoje. Que maravilha, com certeza, todos com um bom currículo e vocês vão absorver bons conhecimentos para que vocês possam iniciar, como a gente sempre diz aqui, desde a atividade física à prática esportiva. Maísa, muito se fala em buscar um nutricionista para mudar os hábitos alimentares. E aí a gente entra já em um cheque que é o quê? Essa mudança alimentar. Isso. A gente tem muita dificuldade porque alimentos hoje estão em todos os lugares, a gente ainda vem com aquela mentalidade antiga de querer tudo ali no fast food, querer alimentos que não são tão saudáveis. E aí a gente pergunta a você, qual o primeiro passo para quem está nos assistindo, né, para quem quer dizer assim, eu vou iniciar uma atividade física, qual seria o primeiro passo para buscar um profissional e para mudar os hábitos alimentares dessa pessoa? Então, o primeiro passo é você querer, né? Isso é importante, porque às vezes muita gente vai, eu vou para o nutricionista, eu vou para o clube de corrida, eu vou fazer isso, aquilo, outro, e depois chega e, eu não quero, ficar naquela dúvida. Então, a gente precisa entender que nutrição vai muito além do comer, né? Nutrição é para a saúde, inclusive para a saúde mental, né? A gente sabe que existe um eixo chamado eixo intestino-cérebro, que ele é muito falado e muito importante, que existem conexões, né, dos neurônios cerebrais, dos neurônios intestinais.
e muitos nutrientes estão relacionados à questão das emoções e que auxiliam também nas práticas de esporte. Você falou em questão de emoção, Sim. né, Jefferson? Aí entra também na sua parte para complementar. Um dos pontos, eu falo porque comigo e vocês dois são um equilíbrio muito bom para que a gente venha tanto nesse bate-papo quanto também na consultoria. Estou ansioso, chocolate. Estou ansioso, um refrigerante, uma bebida gaseificada, entre outras coisas que as pessoas têm essa tendência, esse psíquico, vamos dizer assim, e quer levar para essa nutrição. Isso aí, mito, verdade, já vem de uma prática que já está enraizada. Como é que funciona, Jefferson? Olha, eu acredito sempre que todo comportamento é aprendido, tá? Então, você muitas vezes ali, uma criança, por exemplo, que não teve uma introdução a chocolates, a refrigerantes, dificilmente ela vai aderir a isso em um momento ali de ansiedade, por exemplo. Muito está ligado a como lidamos com nossas emoções. Você aprendeu, por exemplo, que eu não posso chorar, porque isso muitas vezes é difundido como um homem não pode estar chorando, mas se ao invés de chorar, eu descontar na raiva. E se ao invés de descontar na raiva, eu posso comer algo que vai me dar um prazer, né? A questão do eixo intestino-cérebro. Vai dar aquela satisfação ali no estômago. Claro, não é um alimento ideal, mas é aquele alimento que naquela hora está satisfazendo uma emoção ali que você não conseguiu expressar. Então, muitas vezes, como forma de lidar com nossas emoções, fomos aprendendo durante a nossa vida a buscar recursos como vícios, principalmente, tá? E muitas vezes essa alimentação, principalmente de alimentos com alto índice de açúcar e gordura, é um vício. Se torna algo ali que você não precisa, né? Você comer vários hambúrgueres de marcas que a gente não pode estar citando o nome, não necessariamente vai satisfazer sua fome, né? E muito menos seus nutrientes. Mas você sente a vontade por aquilo, muito mais do que fazer um pratinho de salada. Isso aí, muito importante. E aí vem essa temática que até vocês que estão nos assistindo já anota para pesquisar e depois buscar os profissionais aqui. Eixo, intestino, cérebro, estão interligados. Discerne um pouquinho para a gente aí, Maísa, essa ligação intestino-cérebro aí, o que é e como é que ele funciona na parte da nutrição. Certo. Então, veja, existem conexões, certo? Que está no nosso sistema nervoso central, né? E está interligado ao nosso intestino, né? Então, o intestino, ele tem a responsabilidade de absorver os nutrientes. E esses nutrientes vão percorrer todo o nosso organismo, inclusive nosso sistema nervoso central. Voltando ao exemplo que Franklin falou, geralmente quando estamos com as emoções, né, em alta, em baixa, o que é que ocorre? Procuramos alimentos que sejam mais calóricos, então mais adocicados, mais gordurosos. Por quê? Vai dar uma sensação de satisfação, de prazer. Então, ali vai liberar dopamina e outros neurotransmissores que vai dar a sensação de relaxamento e de prazer. E por que não buscar alimentos mais saudáveis que permitam isso? Porque nós temos. É muito importante completar. E isso é interessante porque a própria dopamina, né, que acaba você aprendendo a liberar ela, só que seu organismo aprende de uma forma assim não tão consciente, né? Ele aprende sozinho. Mas um ponto interessante disso é que a dopamina, ela não surge na hora que você está comendo um alimento. Ela surge, por exemplo, quando você pega o seu telefone, olha aquele aplicativozinho ali vermelho, sabe? Você fica, se eu comesse algo diferente hoje, numa terça-feira à noite? Aí você pede. Só que aí, aquele alimento, aquela pizza, você olha aquela imagem, aquela foto linda, né? Ela demora 2h30. Cara, quando chega, é uma decepção. Você pensa, deveria estar comendo aqui meu cuscuzinho aqui com charque, que era só fazer, era 30 minutinhos. Mas não, eu fui ali induzido, realmente, pelo meu organismo, a estar pedindo aquele alimento. Então, por isso que eu falo que muitas vezes, quando a gente trabalha num processo de autoconsciência mesmo, de autoconhecimento, que começamos a perceber nossas emoções, a gente começa a entender certos padrões de comportamentos. Padrões como esses de, quando estou triste, eu tenho que tomar um sorvete. Mas você já perguntou, por quê? Meio que faz com que eu não sinta mais tristeza naquele momento. Tá, mas a tristeza vai passar? Aquele acontecimento que gerou a tristeza, ele vai sumir porque você está tomando sorvete? Não.
Simplesmente você está prejudicando sua saúde muitas vezes e até tornando esse alimento menos satisfatório. Porque uma coisa é, por exemplo, você gostar de uma pizza e comer uma pizza muito boa, que você realmente gasta uma grana para comer uma pizza deliciosa uma vez no mês. Cara, com certeza, a satisfação paladar daquela pizza vai ser outro. Um momento com amigos, um momento com a namorada, com o esposo, um momento ali realmente de satisfação, não só pelo alimento, mas também pelo todo o que está ao seu redor. Mas se você come isso habitualmente, de segunda a domingo, cara, perde totalmente o sabor. Com certeza. E aí a gente vem nesse quesito do alimento saudável, não, que alimento, de uma forma geral, sim, todos eles vão estar apresentáveis para a gente, mas o alimento saudável, a alimentação saudável, Maísa, o que é que a gente pode, sim, qualificar para que as pessoas consigam, né, dividir ali entre aquilo que está no aplicativo, bonito, ilustrado, porque é a imagem que vai ganhar o nosso olhar e a gente vai optar, sim, ou também aquelas frutas, verduras, raízes, que se a gente fizer um bom preparo, tirar o nosso tempo, como a gente estava falando aqui, para estudar uma receita, um modo de preparo, vai satisfazer também a gente. O que é que a gente pode dividir aí, tipo, desse alimento saudável e não saudável? Então, a alimentação saudável não significa comer ruim. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu não vou para o nutricionista porque só vai ter comida ruim, ela vai deixar eu passando fome, né? E vai ser só verdura, fruta, grelhados, lá. Não é isso, certo? Então, existem modos de preparo, né? Existem maneiras satisfatórias de comer, né? E existe até, a depender da situação do paciente, incluir um chocolate, mas um chocolate de boa qualidade, né? Um hambúrguer de melhor qualidade, um hambúrguer artesanal, né? Porque o que é que ocorre? Nos produtos industrializados, a gente tem os aditivos, né? Então, esses aditivos, eles vão permitindo com que chegue lá no nosso sistema nervoso central e diga, eu quero mais, eu quero mais. E aí vai a questão desse consumo, né, exagerado, exacerbado. Sim. Interessante como esses alimentos, né, eles não trazem uma sensação de satisfação rápida. Então, você come e parece que nunca está cheio. Então, você começa a perceber que até que tá aquela barriga mais inchada, já diz, nossa, sabe, parece que nunca tá bom. Diferente, obviamente, se você vai fazer lá o seu prato, já aconteceu comigo, o nutricionista passou para mim, tinha lá 200 gramas de arroz. Cara, eu nunca vi tanto grama de arroz. Aí eu tinha lá frango, tinha 150 gramas de frango, só que eu tinha um frango desfiado. Cara, não cabia no prato. Então, assim, foi um prato que eu não tava conseguindo comer. Eu falei, cara, eu não como isso. Ele, tá, mas você sabe que a quantidade de calorias que tem aqui é a mesma daquele hambúrguerzinho desse tamanhozinho assim, que é o mais barato que tem lá. Só que por que você tem mais dificuldade de comer aqui? Então, muitas vezes, o tipo do alimento que você está consumindo, ele vai te satisfazer muito mais rápido, com menos calorias e ainda, com certeza, não vai trazer prejuízos. Com certeza. E aí a gente vê essa questão alimentar, que ela vai ser diferente para cada modalidade esportiva. Não é isso mesmo? Mas então, a gente aqui está lidando sempre, como semana passada, com o Wilson Alves e o Lucas do Hobbycat, tem o pessoal do tiro esportivo, enfim. Cada modalidade dessa vai ter uma alimentação diferenciada. Como é que você pode apresentar para a gente essa questão, essa avaliação? Então, essa avaliação ela é feita minuciosamente, né? Principalmente na consulta, eu faço uma avaliação minuciosa de todo o histórico do paciente, do que ele faz, do que ele não faz, né? Qualidade de sono, ingestão hídrica, qualidade alimentar, ligada ao esporte. Então, vou dar um exemplo básico. Como é que eu vou, né, deixar meu atleta de corrida, né, com o estômago cheio, se ele precisa correr? Eu também não posso deixar meu atleta em jejum. Sim. Certo? Então, existem suplementos e alimentos, né, principalmente, que eles são direcionados para atividades de resistência, de força, de concentração também, né? Você comentou agora sobre o tiro esportivo, então tem que ter concentração, né? Tem que ter agilidade e tudo isso a nutrição nos permite melhorar. Com certeza, você falou do tiro esportivo, a gente está agora já para 2024,
já avisando a prática do arco e flecha. Legal. Já que as regras e algumas leis do tiro esportivo elas foram modificadas, então se tornou mais difícil estar se fazendo, se preparando essas munições ou até a compra de insumos. Então, o arco e flecha que foi campeão agora recentemente, né? Temos um atleta de alto rendimento do Brasil e aqui em Sergipe é praticado. Então, para mim, essa tensão, você está praticando ali, ela vai ser bastante interessante, porque o pensamento, o olhar, todos os sentidos estão ali, a milhão. Então, quando você pratica uma atividade dessa, que você consegue, como eu pratico, o tiro esportivo tentar ali acertar aquele alvo que é minúsculo, a 5, 10 ou 25 metros que seja, então a gente consegue, posteriormente, se acalmar mais um pouquinho e focar em detalhes do nosso trabalho, do dia a dia, dentro do próprio trânsito, enfim. Essa percepção do esporte, você aplica ela na vida. E aí, é interessante também, porque muitas vezes as pessoas não entendem que todo o trabalho, principalmente de qualidade, tanto na nutrição, como na psicologia, como em outras áreas da saúde voltadas para o esporte, tem que entender que é sempre um trabalho muito específico, um trabalho muito individualizado. Então, foi até o que a Maísa tinha comentado, assim, não é que você vai chegar lá e ela vai passar para você comer salada, por exemplo, não. Ela vai entender, talvez você não tenha tido uma introdução alimentar adequada e não vai simplesmente enfiar um monte de salada, mas talvez fazer com que você experimente determinados legumes, determinadas frutas também. E isso é interessante até porque uma coisa que eu sempre faço na minha primeira sessão com os pacientes é sempre uma visão integrativa até, de entender, ok, você vai no nutricionista? Eu vou. Aí pronto, aí muitas vezes eles acham, tá bom, você segue o que o nutricionista fala? Não. Ou então eu peço, detalha, conta seu dia para mim. Mas eu peço sobre questão de sono, questão de medicações que tomam, consumo de água. Mas o atleta, não, eu sei o que o nutricionista fala, mas bebe uma garrafinha de meio litro de água. Tô com falta de atenção. Você tá com falta de atenção e dor de cabeça ou você realmente não tá bebendo água? Sabe? Que, às vezes é uma coisa básica. E já aconteceu muitos casos que, assim, foram coisas de poucas sessões que eu confesso, eu sinto que eu quase não fiz nada. Mas simplesmente a pessoa, ela tinha desajustes ali na rotina dela que estavam trazendo um prejuízo de performance muito grande. E às vezes eram desajustes que até eram alimentares. Mas assim, eu não receitei nada de alimento, nada do tipo. Eu simplesmente falei, olha, que tal você seguir isso? Que tal você conversar com o seu nutricionista sobre isso? Então é sempre trazer também sua perspectiva, né? Não é só você chegar, sentar ali na sala ou ligar seu computador a uma sessão online, algo, e simplesmente balançar a cabeça e dizer, não gostei da nutricionista porque ela falou isso e isso. Não gostei daquele médico porque ele falou isso. Não, tenta dialogar. Tenta mostrar sua perspectiva, sua dificuldade também. É muito comum, às vezes, atletas ou até pessoas que chegam em geral na clínica para mim, que eu vejo que, já passei por 5 nutricionistas, não dou bem com dieta. Sério que você não dá bem com dieta? Ou você nunca buscou conversar, mostrar que você tem dificuldade em alguma coisa ou outra? Porque é difícil. Numa primeira sessão, você não lê a mente da pessoa. Nem eu que sou psicólogo, as pessoas acham que eu leio a mente, eu não leio. Então, eu só vou saber a partir do momento que você falar para mim. É um processo evolutivo da sua consulta com o psicólogo, da consulta também da Maísa, de estar gerenciando algumas regras, alguns segmentos que vocês vão pedir, tipo na nutrição e na parte da psicologia, e cabe ao paciente também querer se regrar. Eu vou dar um exemplo aqui, mas também por mim você já vai fazer uma avaliação, a gente vai entrar em outro assunto que é o sono, mas do sentido. Então, praticamente, a minha alimentação ela vai estar primária, em torno de 6, 7 horas da manhã. Quando é próximo de meio-dia, 1 hora, já sinto a necessidade do almoço e sempre intercalado lá próximo do jantar, que aí você pode até passar um pouquinho, aquele lanche ali, eu já criei na minha cabeça que é necessário. A garrafinha de água que muita gente diz, isso é infantil. Ainda bem que a gente está percebendo muitas pessoas carregando a sua garrafinha. Seja ela de 500 ml, 1 litro, tem alguns que exageram, 2 litros, né, aquela garrafa fantasiada, mas que bom que estão tomando água por conta disso aí. Sim. Nós vivemos aqui no Nordeste, Sergipe, Aracaju, um estado, uma capital bastante quente, seja dentro do carro ou fora, sim, você está exposto ao sol, ao calor, então a ingestão de água vai lhe dar uma saciedade, até um equilíbrio maior, e também está ingerindo essa alimentação saudável. Ao invés de levar um pacote de biscoito, né, leva uma fruta, ou descascada ou não, ali para você ir se alimentando. Conversei essa semana, até ontem, na realidade, sobre a questão da ingestão da banana. Como é impressionante, domingo eu fui competir de kart, então o café da manhã foi banana, granola e mel. Umas 3 ou 4 bananas, tranquilo, consegui competir. Quando eu saí, fui tomar minha água de coco e a gente foi esperando ali até praticamente a confraternização do churrasco, que aconteceu próximo das 13 horas. Então, assim, a fruta ela consegue. Se fosse o quê? Um lanche. Vou pegar um sanduíche ali naquela delicatese.
pão, uma carne de hambúrguer, vários tipos de queijo gorduroso para você ir para uma atividade onde o sol domingo estava escaldante. Praticamente não tinha nuvem nem nada. Então, é muito importante isso aí. E a gente fala sobre a questão de alimentação e vem um ponto muito importante, o sono. E aí esse vai para os dois. Mas eu sempre estou postando nas redes sociais dela o sono. Realmente, o sono é importante para a pessoa? É fundamental, né? O sono, ele é reparador. Então, a gente necessita, o organismo, ele necessita, né, do descanso. E nesse momento de descanso é um momento de reparação. Para a gente ter uma noção, os hormônios anabolizantes, que seriam hormônios de crescimento muscular e recuperação muscular, eles estão mais elevados na corrente sanguínea durante o processo do sono. Então, o ideal seria em torno das 21 horas estarmos deitadas, relaxadas para dormir. Mas nossa vida, né, cotidiana muitas vezes não permite, mas é isso que a nutrição vai ajudar. Se você não consegue dormir 9 horas, tudo bem, mas aí iremos entrar com a alimentação para melhora de qualidade de sono, melhora a qualidade de questão de humor, porque uma noite mal dormida, principalmente nós que somos mulheres, o humor no outro dia, né, está péssimo. Mas assim, o sono, ele é reparador. E uma das primeiras perguntas que eu faço nas minhas consultas é: que horas você vai dormir? Que horas você acorda? Você acorda no meio da noite? Por que você acorda no meio da noite? Você acorda cansado ou disposto? Então, tudo isso deve ser avaliado. Eu acredito também que Franklin também avalia, né? Porque está muito ligado à saúde mental. Eu até postei, você viu que saiu uma pesquisa que o índice de depressão com pessoas que dormem menos de 5 horas, ele aumenta. Ele aumenta muito, né? Com certeza, depressão, sim. Ansiedade, entre outras coisas. É aquilo, né? Eu vou até olhar para a câmera aqui. Irmão, vá dormir, sabe? É muito, muito comum, sabe? É absurdo. O atleta que tem dificuldade de ter atenção, tem dificuldade de tomar decisões, indisposição, parece até que minha recuperação é ruim. Cara, você tá dormindo? Você tá descansando? Tem uma frase que é do César Cielo. Eu até aumento um pouco ela às vezes porque eu gosto do que ele fala assim. Perguntaram: cara, quantas horas você treina por dia? Ele: 16. A pessoa: nossa, você treina 16 horas? Ele: 8 horas treinando, 8 horas dormindo. Isso é ser atleta. Eu acrescento, eu falo: cara, ser atleta, eu já trabalhei com fisiculturismo, atleta 24 horas por dia. A alimentação, quando ele prepara a marmita lá, que dá trabalho, mas prepara a marmita, pesa os alimentos, tudo para seguir a proposta, tá treinando. Quando ele tá ali descansando, deitado, com a família, brincando com o cachorro, cara, ele tá treinando, ele tá cuidando da saúde mental, da saúde social. Quando ele tá simplesmente caminhando, pegando o sol ao acordar, tomando um cafezinho, falando com as plantas, tem um atleta meu que fala com as plantas. Cara, é saúde mental, isso vai trazer performance para ele. Ele performa melhor quando ele segue uma rotina saudável. Mas é aquilo, ele tem que dormir. E dormir é básico. E quando você não dorme, você fica devendo. Quando a gente está dormindo, existe um processo quase de lavagem no nosso cérebro. Então, basicamente, todo o nosso processo de memória, todos os aprendizados, não só físicos, motores, né, que é aquela memória também mais física, mas também tudo o que você aprendeu no dia é processado à noite. Só que imagina, é como se você estiver fazendo um download de um documento, que foi o que a gente aprendeu naquele dia novo, e você interrompe. Fica corrompido o arquivo. E vários dias vai ser algo consecutivo. Aí chega no fim de semana, o que é que você faz? Vou dormir o domingo todo. E acha que isso é saudável. Não é para ser assim. E tenta compensar, né? Que é o melhor de tudo. Aí a gente começa a procurar aquele remédiozinho da vizinha, do amigo. Se você está tomando uma medicação que não foi prescrita pelo médico, desculpa, você está se drogando. E isso não vai te trazer performance. Aí depois é aquilo, toma uma medicação para dormir, mas de manhã já procura tomar um café e uma medicação, muitas vezes até medicação, né, como o Venvance, que é direcionada para pessoas com TDAH, mas vale avisar, se você não tem o diagnóstico, você está tomando a medicação, parabéns, você está se sabotando. Está muito bem sabotado, porque na hora que você quiser parar de tomar medicação, desculpe, irmão, seu organismo já não vai funcionar da mesma forma. Então assim, você se torna dependente de vários medicamentos por algo que seria muito simples, dormir. E se você não está conseguindo dormir hoje, você tem que fazer uma boa revisão de sua vida. Porque algo está acontecendo aí e realmente assim, você não está pagando o preço agora, mas já você vai pagar.
e você vai se arrepender. Então, a lição de hoje é, vão dormir. Com certeza, pegando o seu gancho aqui, falando para quem está assistindo esse podcast, eu me coloco sempre como exemplo, e quando a Maísa fez a postagem dela em relação ao sono, já foi objeto também de uma outra amiga minha, Juliana, como ela atende aqui em Aracaju uma vez a cada 15 dias, 30 dias, quando ela estiver aqui a gente vai trazer. Muito bom. Trabalho na área de segurança privada, são 12 horas, dia sim, dia não, acordado, sempre ali vibrante, como a gente chama, atento a tudo e a todos. E no dia seguinte, ao invés de tirar aquele tempo para dormir, a gente já segue o processo, principalmente nos finais de semana, que são quando a gente tem um outro projeto, né? E na semana onde são 5 dias para a gente descansar, a gente está fazendo outras atividades onde eu podia, confesso, sou eu que estou me sabotando, colocar aquele tempo para trabalhar. Sim. Então, termina que você está virando ali praticamente, como já aconteceu, 36 horas acordado, e aí você vê que você fica meio que num limbo. Sim. Para tomar uma decisão, para você pensar, não dá. Você vai, e você para e diz, não, agora eu preciso dormir. E o que acontece? Então, fica essa atenção para vocês, o sono é muito importante, chega uma hora que você vai pagar a conta, você tem que estar muito bem equilibrado fisicamente, dentro da sua casa com a família, na alimentação, porque a conta chega, e quando ela chega, automaticamente você volta para os profissionais. Sono. Ponto 2, você falou em medicamentos, só para finalizar aqui. Perfeito. Eu fazia ingestão direto de energético, Maísa. Que é até outro ponto, depois também na nossa consulta a gente vai colocar. Direto. Sim. Era uma base de 2 litros por dia. Quem trabalha comigo sabe, e era assim. Então chegou recentemente, não mais do que 20 dias, finalizamos um projeto com muito sucesso, bastante avaliado, né? Fui parabenizado pelo projeto, e na saída dessa atividade, desse esporte para minha residência, deu uma crise de choro do nada, porque o corpo estava fadigado. Sim. A gente sabia que ia ganhar aí mais ou menos 3 semanas, então foi a realização de um projeto e disse, agora está tranquilo. E aí, entre aspas, eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia. E aí eu olhei no espelho, a gente tem que conversar e dizer assim, eu preciso parar, porque isso aqui não está dentro da minha alimentação. Perfeito. Isso não faz o meu processo natural. E eu posso substituir por alguma coisa. O Nosso Senhor foi essa minha visão. A minha memória tocou naquele sentido. E aí a gente tirou a parte do energético. Perfeito. Mais leve, pensando mais rápido, mais ágil, tomada de decisões muito mais precisas. Perfeito. E aí substitui por aquele que é natural, que é o café. Perfeito. Que aí também a gente tem que saber dosar. E por fim, dentro do nosso programa, eu gosto sempre de enaltecer, né, a Camila Oliveira, surfista, esteve aqui no nosso programa e, me avaliando, ela lançou um desafio. Você faz atividade física, você pratica alguma coisa. Naquela época eu disse, não, só academia. Ela disse, eu vou fazer você surfar. Eu vou fazer você amar a natureza através do surf, que eu já tinha conhecimento pela galera do Yacht Club, das velas, as embarcações à vela. E posso dizer, aquele contato, às 7 da manhã, quando eu saía do trabalho, fazia o meu surf de 1h30, 2 horas, e depois ia dormir. A gente sabe que não vai conseguir mais 6, 8 horas, mas umas 4 horas, revigorava totalmente, porque penso, né? Aí vem a sua visão. Perfeito. Minha mente tinha descansado dentro daquilo ali que não era uma atividade de alto rendimento, era mais para um lazer, e estava em contato com a natureza. O mar, para mim, que deve ser para outras pessoas também, ele regeneriza você recebe uma carga imensa de energia, e aí, assim, foi onde eu me virei a minha chave. A atividade da academia, somada com o esporte, tentando mesclar dentro do meu dia a dia, e aí chegou a um ponto praticamente de equilíbrio. Perfeito. E é um somatório, né? Obviamente, a gente fala aqui sempre todos esses cuidados de alimentação, com saúde mental, tempo de lazer, mas naturalmente você quer performance, né? Então, o ponto mais importante, gente, é que nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo perfeito, né? É até utópico muitas vezes estar tudo perfeito em todas as áreas da vida. Então, o bom, tá, nós, é que você tem consciência que hoje sua qualidade do sono é a coisa que você está deixando um pouco de lado, né? Mas com consciência disso, pelo menos, você sabe que eu vou em algum momento tentar me organizar para que se eu sentir mais sintomas, ok, eu tenho que realmente mudar algumas coisas. E a gente vai trabalhando para isso também, para cada vez conseguir ter mais conforto, conseguir ter mais tempo de descanso, de lazer. Então, aquilo, você hoje compensa na sua saúde, talvez com uma boa alimentação, também relacionado com a prática de exercício ali, como você falou, o momento do surf não é simplesmente para performance, você está procurando ali para relaxar, né? Um contato com a natureza,
mais dá uma calmaria, então você já vai dormir com a cabeça muito mais leve, muito mais tranquilo. Claro, não é a melhor quantidade de horas de sono, mas é o que você consegue entregar hoje, somado com outras partes saudáveis da sua vida. E com o tempo você vai tentando melhorar. Pô, se eu tentar dormir 5 agora, vou reduzir isso aqui, até conseguir ali um equilíbrio melhor, realmente fazer mudanças na vida, pra gente chegar o mais próximo possível ali da perfeição, né? Mas sempre realmente vai ter dificuldade, em alguma área da vida, é impossível a gente, até utópico, né? A gente englobar tudo e tá tudo perfeito. Isso aí. Mas a Suzane entra em outro tópico bastante importante agora, que é a questão do emagrecimento. Sim. Mudar o hábito alimentar já é difícil. E quando a pessoa está com sobrepeso ou um sobrepeso ali e dizer assim, eu preciso diminuir, seja por essa doença crônica, seja na artrite, artrose, enfim, cardiovasculares, como é que funciona, como é que você vê e avalia os pacientes e de uma forma geral, sim, essa questão de você entrar no peso correto, fazer essa readequação? Então, a questão do sobrepeso e obesidade, a gente já sabe que a obesidade ela é caracterizada como uma doença crônica. Então, é importante que o paciente queira, né, como eu comentei anteriormente, mas às vezes o paciente fica protelando e a conta chega. Você até comentou essa frase, né, a conta chega. A conta chega. E às vezes chega por um infarto, por uma hipertensão, por um diabetes. Tem situações que a gente ainda pode melhorar, né, significadamente, com a alimentação, com a atividade física, né, com a saúde mental, melhora da saúde mental também. Porque às vezes o paciente ele está obeso, mas essa obesidade não é só por conta da ingestão alimentar. Ela tem uma questão mental também, hormonal também. Por isso que é necessário a saúde ela ter uma visão integrativa. Isso é importante. Não é só eu vou reduzir muitas pessoas que são obesas, principalmente mulheres, né, que estão no quadro de obesidade e sobrepeso, começam a fazer várias dietas. Dieta da sopa, dieta daquilo, dieta dos chás, né? Só toma chá o dia todo e o caminho não é esse, né? Então, se o objetivo do paciente é emagrecer, que seja um emagrecimento consciente e saudável, para que não possa piorar os danos que já estão, né? Uhum. Então, assim, só finalizando outubro, né? Outubro Sim. Rosa, a gente tem uma pesquisa que 28% dos casos é por conta da obesidade. Então, sobrepeso e obesidade é um fator determinante para o câncer de mama, porque a obesidade, o indivíduo ele está num processo inflamatório, né? Que a gente chama de inflamação de baixo grau. E aí a gente vê eu até percebi com pessoas próximas que assim, está no sobrepeso, na obesidade. Uhum. E aí querem tudo do imediatismo. Isso. E aí simplesmente, obviamente, que aquele profissional da bariátrica, ele é um médico especializado, Sim. mas esse paciente às vezes interfere demais, quer Sim. demais e acontece. E aí faz simplesmente a bariátrica. Pô, diminuiu ali, tudo direitinho, mas a mentalidade, que é onde entra agora na sua pasta, no seu conhecimento, ela ainda continua daquela pessoa Exato. Que passou anos ou décadas ingerindo X Sim. quantidade de alimento, mas a partir daquele momento ela vai ter que reduzir Sim. pela metade ou até menos. Você tem 90 quilos, mas com a cabeça de um cara de 150. Aí, Entendeu? Justamente. E aí agora, como é que se comporta? Então, né? Volta tudo de novo e aí você tem que trabalhar Perfeito. A mente. O primeiro querer, o se readequar. O trabalho ideal, assim, pensando num caso de um paciente que realmente precisa da bariátrica, tá? Que precisa, porque realmente tem muitos casos, às vezes, que tá num limite tão grande ali que fica difícil, né? Às vezes a pessoa realmente não tem a mentalidade ali para estar se esforçando tanto, mas quer uma ajuda, e tudo bem. Mas eu acho que tem que ser um trabalho integrativo. Então, ok, vai fazer a bariátrica, mas primeiro vai começar uma rotina, criar um hábito de exercício físico, porque essa pessoa vai precisar manter. Vai procurar um acompanhamento psicológico, não só para mudar essa mentalidade de consumo e tudo mais, até mesmo trabalhar essa questão emocional, às vezes, de descontar na comida, mas até da autoimagem. Imagina só, imagine hoje você com 150 quilos. E depois de nada você está, obviamente tem um período, mas você está com 90. Cara, é outro rosto, é um outro corpo. Imagina você se olhar no espelho. Quando a gente está numa academia, a gente vai vendo a evolução, nem percebe, né? Porque aquilo, você está tão constante que às vezes uma pessoa que vai te olhar daqui a 6 meses vai dizer, nossa, sabe, você está mais forte, você está mais magra, né? É diferente do que um caso de uma pessoa que faz a bariátrica e tem essa redução grande em pouco tempo.
tá? Então, muitas vezes também é uma reeducação alimentar. É um processo de reeducação, realmente, né? Não é nem questão de dieta para perder o peso. É se a pessoa aprender a comer de uma forma que seja satisfatória e que seja adequada para ela. E ok que ela faça a bariátrica, mas a gente conhece casos que a pessoa meio que faz a bariátrica, passa por uma avaliação psicológica, que é uma avaliação até fácil, tá? Não é uma avaliação muito simples, assim. Dificilmente o psicólogo vai negar a bariátrica que você fazer. É muito 4 sessões ali de avaliação, sabe? Normalmente, já ouvi falar casos, nunca realizei, não realizei esse procedimento, mas é muito simples. Só que aquilo, é um simples que talvez seja prejudicial. E a gente conhece vários ex-bariátricos que engordam novamente, tem pessoas que fazem outra bariátrica. Uma vez eu vi um caso de uma menina que tinha 20 anos e ela com 18 ela ganhou uma bariátrica. Com 19 ela precisava de outra e foi fazer. Com 20 o médico falou, eu não vou fazer. Eu não vou fazer uma terceira bariátrica em você 3 anos seguidos, sabe? Não importa quanto você quer me pagar, eu não coloco aqui minha mão em você. Então procure outro profissional, mas aquilo, realmente, se você continuar assim, você vai morrer, sabe? Você está procurando a bariátrica como presente de aniversário para você comer o que quiser, só fazer uma bariátrica vai resolver, aí depois faz uma lipo-LED. Não é assim que funciona. Com certeza, essa questão de uma readequação, não só alimentar, Sim. física, mental, é muito importante, porque é o que a gente está tentando passar aqui. Tudo funciona de uma forma em conjunto. Se não for em conjunto, não dá. A gente que trabalha com muitos atletas, muitas modalidades esportivas, percebe isso. Os atletas de alto rendimento, eles são muito organizados. Você falou mais a questão do sono, o pessoal está dormindo 8 horas da noite, para no outro dia, 4, 5 da manhã, estar iniciando sua atividade. Sim. Muito mais do que 4, acho que 3h30 já estão ali acordando, 4 horas está iniciando. E aí, ao longo do dia, tem toda uma regra, como já trouxemos fisiculturistas aqui, que o processo deles, da alimentação e da readequação corpórea, não foi tão demorado. Você percebe que o ganho de massa foi rápido, mas por quê? Porque tem um acompanhamento e mudou toda uma rotina alimentar com aqueles alimentos específicos. Sim. Então, para vocês que nos assistem, começamos a nossa sequência de live muito bem estruturada e trazendo aqui a parte da nutrição, muitíssimo importante, a parte da psicologia também, para que você possa iniciar bem a sua atividade. E aí agora a gente já parte para uma outra parte, que são a dos atletas de alto rendimento, né, para a prática realmente da atividade esportiva. E aí a gente coloca, regrar é difícil, e como nós ouvimos ontem, né, no lançamento do GEBS 2023, que os atletas estão indo para Brasília agora, é a questão de você se manter focado, empenhado e motivado em busca daquele rendimento. E aí eu puxo também para cá, nesse primeiro momento, essa parte, mas o que é que você traz para que um seu paciente, um futuro paciente seu, venha para uma consulta, mas você traz para a gente essa questão de motivação, seguir todo esse regramento aí da parte nutricional, que é importante, ele tem que estar motivado, e essa motivação. Então, na minha consulta, eu vou falar assim, né? Mas na minha área, o que é que ocorre? Eu não deixo o meu paciente solto. Isso é fato. Então, meu paciente, ele vai para a consulta, ele recebe o plano alimentar dele, mas eu não quero encontrar meu paciente daqui a 45 dias. Daqui a 45 dias nos encontramos. Não. Toda semana eu estou pedindo feedback, perguntando como é que foi. Eu utilizo um aplicativo que ele tem um diário. Então, eu vou avaliando, eu vou perguntando, eu vou olhando as redes sociais também. Não sou fiscal de prato, que nutricionista não é para ser fiscal de prato, né? Mas, assim, eu sempre vou, mas eu percebi que esse lanche eu fiz, gostei, mas eu não gostei disso. Então, eu ajusto o plano, entendeu? Para que possa ser algo motivacional, prazeroso. Entendeu? E com que o paciente, né, no caso o atleta, ele não diga, não, hoje eu vou chutar o pau da barraca e não vou mais seguir nada, vai ficar um plano chato, já passei por vários profissionais e não consigo, entendeu? Se eu percebo a necessidade de encaminhar para o psicólogo, para o endócrino, seja lá qual for outra especialidade, eu converso, né? Eu digo, olha, não consigo trabalhar só, vamos trabalhar em conjunto, é necessário. Né? Porque, às vezes, o atleta, ele quer aquele resultado muito rápido, aquele imediatismo, e aí vem ansiedade e atrapalha, né? Aí vem falta de sono. Então, tudo isso a gente tem que ir trabalhando. Eu sempre comento, na primeira consulta, a gente não consegue fazer tudo.
É um processo gradativo, assim como os treinos, né? A gente só consegue o objetivo com constância, disciplina e constância. Muita gente diz assim, mas você sempre posta que está treinando. Eu disse, eu posto. Você sempre está motivado. Eu digo, não. Tem dias que eu vou nada para musculação, eu gosto muito de musculação. Vou nada. Não, mas eu vou. Eu sei que depois do treino eu vou estar muito bem. Meu dia vai render, revigora, como você falou. Então, assim, é algo que a gente precisa disciplinar. Muitas vezes, contrariar a nossa vontade, né? Nossa mente. Perfeito. Eu criei uma sigla junto com uma paciente, que era fisiculturista, a gente, numa sessão, uma vez debatendo sobre essa questão de disciplina e tal, que é o CRP, que inclusive até é o Conselho de Psicologia, mas encaixou perfeito assim a sigla, que é 3 pontos essenciais para você que quer ter performance. Primeiro, C, constância. Isso é básico, né? Que é o famoso disciplina. Só que aquilo, a disciplina com o tempo perde a graça. Então a gente precisa de disciplina e de motivação. Se não tem um motivo por trás, você não faz. Você pode até ter a disciplina ali, mas você tem que ter um motivo. Você quer alcançar algo. A pessoa, às vezes, vai na nutricionista e pergunta, o que te motivou? Eu quero perder peso. Não, você não quer perder peso. Você quer só olhar no espelho e dizer, nossa, eu sou um puta gostoso. Sabe? Eu tô bem comigo mesmo, sabe? Eu quero me olhar no espelho pelado e dizer, pô, tá bem. É isso. Aí a pessoa quer dizer, não, eu quero ter uma bunda enorme, eu quero vestir uma calça e tá apertada, né? Tipo, eu quero usar uma calça 40, por exemplo, a pessoa pode dizer algo assim. Porque, na verdade, esse é o motivo por trás das contas, né? Já vi um caso, a paciente, eu quero que o meu marido me olhe igual me leva antes. Simples. E é um motivo. Então, para ter a disciplina, para ter a constância, o C, você tem que saber o motivo. Você tem que saber o porquê você está fazendo aquilo. O segundo é o R, a resiliência. Nem todo dia o treino vai ser o melhor. Tem dias que a tentação vai bater na porta, né? Um aniversário, algo que você pode ter uma flexibilidade da alimentação. Mas também tem que saber o que é ser flexível e o que é ser uma Maria Mole, né? Toda hora é flexibilidade que cai, refrigerante, não sei o que não. Calma. É ter uma resiliência. Você tem que também saber lidar ali com as consequências e ter essa flexibilidade. Então, constância, resiliência. E o mais difícil de todos. Isso é até difícil até mesmo para atletas de fisiculturismo às vezes e qualquer pessoa de qualquer modalidade. O P, paciência. Porque o resultado não vem na hora que a gente quer. Você pode até se planejar para em um ano eu quero bater tanto de peso. Em um ano eu quero, sei lá, atletas do atletismo às vezes eu passo por essa questão, eu quero bater tal tempo. Cara, existem métricas, existem cálculos que vão até mesmo o pessoal da ciência do esporte, preparadores físicos, tudo mais, treinadores, mas nem sempre quer dizer que seu corpo vai responder daquela forma. Né? Por mais que você pegue o melhor treinador do mundo, o melhor nutricionista, o melhor psicólogo, a gente não vai garantir que você vai ser campeão olímpico, infelizmente. Tá? Existem diversos fatores que estão fora do seu controle. O que a gente faz? Tudo que está dentro do nosso e do seu controle, a gente vai trabalhar para buscar os 110%. Mas, infelizmente, de vez em quando você bate um recorde, só que tem um cara no meio da China que bateu esse recorde também. E é isso. Sabe? E tudo bem. E aquilo, paciência. Então, constância, resiliência e paciência. Eu acho que é o pilar básico, assim, que eu cheguei nas minhas consultas para você que conseguir performance. E aí fica a pergunta para você que está nos assistindo aqui. Eu quero que você responda nos nossos comentários. Dentro da constância, resiliência e paciência, o que é que está faltando para você? Marca seu nome, marca aqui o que é que está faltando, que eu tenho certeza que a Maísa e o Franklin depois vão também entrar em contato com vocês. Vocês podem fazer a consulta com eles. De antemão, já digo para vocês aqui que a constância e a paciência em primeiro lugar, para mim é o que falta. Lá na academia, ser paciente no processo evolutivo daqueles exercícios é complicado. Às vezes a gente está querendo aumentar o peso, a personal calma, faça a sua sequência, que foi a que eu passei, né? Para você manter aquele cronograma para depois vir a evolução. Perfeito. A constância já entra justamente nisso aí, como você acabou de dizer. Tem que ir todo dia. Os dias foram programados. Tem pessoas que vão 3, 4 dias. Né? No meu caso, eu me programei para ir nos 5, de segunda a sexta, porque sábado e domingo tem a parte dos campeonatos da gente de futebol, então ele trava um pouco. E aí eu vou os 5 dias. Aí vou de manhã, aí você já vai de manhã. Vou à tarde, aí à noite eu vou. Chega à noite, virou o dia. Acabou, perdeu. Então, a constância já foi quebrada aí. Já a parte de resiliência, graças a Deus, é a parte mais forte que tem. Mas dos 2 pilares faltosos, aí a gente já começa a pegar o famoso pneu furado que você vai ter que se arrastar ali. Perfeito. Nós, até acrescentando nesse ponto aí, cara, acho que um dos pilares principais, tá? Falando da constância, é que não exagera. A gente às vezes exagera muito.
é aquilo. Talvez você não vai passar o primeiro mês ali com a dieta, você não vai seguir 100%, né? Mas é aquilo, vamos se esforçar, vamos se planejar para fazer acontecer, mas a gente sabe que não vai ser perfeito. O seu nutricionista não está esperando que você vai seguir 100%. Ela já sabe. Você conhece algum cliente que já chegou e fez 100% da dieta os 45 dias? Não. Tem o primeiro mês, talvez até algum momento ali, mais pra frente, né? Já criou o hábito e tal, até que vai. Mas de início não. Então, muitas vezes você que tá em casa, tipo, querendo começar a praticar exercício, você não vai 7 dias na semana. Esquece. Mas é que tô motivado, eu vou mudar minha vida. Calma. Vai 3 dias. Foi 4, parabéns. Veio 5, incrível. Próxima semana, vai 3 de novo. Passa um mês, indo 3 dias, sem faltar. Tá? Mas eu paguei a academia 24 horas em 7 dias. Tá bom, meu filho, mas é melhor você ir 3 dias do que você pagar o pacote anual e depois largar. Então, assim, vai 3 dias, bonitinho, certo, treina bem. O corpo vai doer mais do que o normal, e ok, resiliência. Mas depois, no próximo mês, vamos 4. Foi 7, incrível, mas vai 4. Sua meta é 4. E não faz igual nós e marca de manhã e tenta ir à noite. Se você vai de manhã, você vai de manhã, entendeu? Você olha assim, ei, eu prometi pra mim mesmo, eu vou de manhã, entendeu? Então sempre escreve um aviso, ou no espelho, ou no celular, bota lá, você se comprometeu com você mesmo. Cara, se você falhar com você mesmo, desculpa, acho que você tem que rever muita coisa. Com certeza, com certeza. Então, essa questão do horário, a gente tem que atentar, porque era justamente isso aí. A gente marcava o horário da manhã, era a saída do plantão, você estava cansado, outra coisa, então tem que encontrar. Como a gente sempre disse aqui, acho que das palavras também principais aqui para você fazer a marcação é você ter sua programação. Se você programa aquele horário, você vai ter o equilíbrio para você conseguir cumprir o seu cronograma. E aí vai dar seguimento, né? Para quem está começando ou para os próprios atletas. E aí a gente entrou nesse quesito dos atletas de alto rendimento e em questões hoje, Maísa, que você está vendo dentro dos seus estudos mais modernos, o que é que você traz para a gente aí hoje de novo, de uma temática, pode ser até uma temática também para o Outubro Rosa, como a gente ia trabalhar, o que é que você traz para a gente? Olha, é uma temática que eu já até tinha conversado com você, que está na moda, né? Não só está na moda, mas assim, pós-pandemia, o que vem se observado é longevidade. Longevidade. Hoje, nós observamos pessoas, né, com 60, 70 anos, com a saúde bacana. Um físico também, né? O físico também. Sim. Então, se a gente olhar, o brasileiro, ele está muito nessa questão de qualidade de vida, né? A questão do corpo, da mente também, né? Porque pós-pandemia a gente vê muito processo de saúde mental aflorado, então isso é muito importante a gente casar, né? A saúde mental com a saúde física. Então, assim, o que eu venho observando é que muita gente foi para a rua, né? Ciclistas, triatletas, né? As corridas. E eu observo, principalmente nesses esportes de alto rendimento, pessoas de uma idade mais avançada, cinquentões, né? 60, 70, e por aí vai. Então, acho que longevidade é algo que a gente necessita iniciar para que a gente possa ter uma qualidade de vida, né, mais agradável possível. Porque se a gente observar, a gente vê pessoas com 60 ou até 50 mesmo. Então, assim, sobrepeso, obesidade, doente, polifarmácia, que toma remédio para diabetes, hipertensão, colesterol, antidepressivo, remédio para dormir, remédio para acordar, e por aí vai. E, em contrapartida, a gente vê também pessoas nessa faixa etária ou até mais idosos, né, que estão muito bem, principalmente por conta do esporte. Essa questão que você falou, esse termo aí, coloca Farmácia. Farmácia, muito interessante. Anota aí mais outro ponto, polifarmácia. E aí eu vou botar esse tema para você e puxar para Jefferson. O que a gente percebe hoje, nessa sua temática, é o quê? São pessoas que estão infelizes, não buscam a atividade física, em primeiro lugar, não buscam a prática esportiva, porque ali ela vai estar se integrando com outras pessoas, ela vai estar se motivando, ela vai estar se superando, então isso para ela vai ser muito bom. Não se adequam à questão alimentar, e aí começa a perder noite, como você disse, tem a sua atividade laboral, aí onde era para descansar, está perdendo noite, fazendo ingestão de bebida alcoólica em excesso,
Sim. E aí entra nesse ponto que eu acho que deve ser esse caminho que essas pessoas vão para a polifarmácia. Com depressão, remédio tem mais do que tudo. A milhão ali. Tem. E aí essas pessoas não buscam. Como a gente tem também aqui conhecimento de famílias, Sim. filhos, né, o pai, a mãe também, que estão na prática esportiva, cada um deles, e fizeram uma mudança de chave muito importante no peso, na questão da própria longevidade. Você vê, né, obviamente, o filho na casa dos 20 a 30 anos, o pai na casa dos 60 Sim. a mais. Sim. E eles conseguem fazer aquele treino juntos e tudo Perfeito. mais, porque é o que eles estão querendo. E aí, fulano, longevidade, eu vou o quê? Cosméticos, medicamentos. Sim. Não vai dar. Perfeito. É a própria alimentação errada, é o caminho errado. Não é através desses industrializados, essas coisas sintéticas, Sim. que ele vai estar conseguindo. Nossa, é incrível isso que você falou, principalmente um ponto. O quanto o papel ali dos pais, tá, e das pessoas ao redor vai influenciar também nos seus comportamentos. Porque é aquilo, se você tem pais, pessoas próximas, que a vida toda foram sedentárias, foram muitas vezes alcoolistas, né, usavam outras substâncias, é totalmente tranquilo para você repetir esses padrões de comportamento. Você aprendeu a ser assim. Claro que existem casos e casos, gente, mas de certa forma você é um aprendizado. Talvez você, por outro ambiente, você aprendeu, não, eu não quero isso, eu quero outra coisa. Mas como você falou, quando você tem pais que são atletas, pais que pelo menos têm ali uma vida esportiva, atleta amador mesmo, que praticam esporte, tem isso como constância, cara, é muito mais tranquilo para os filhos seguirem esse padrão. Foi até que a gente falou lá no início, né, que eu comentei, nem toda criança que, por exemplo, não foi apresentada para doces logo no início e para refrigerante, até muitas vezes que os pais tentam compensar talvez uma falta de presença, não, vamos dar doce porque é isso que ele precisa, né, presentes, açúcar. Mas se a criança não é apresentada para isso, ela não vai buscar. Porque ela não aprendeu que, ok, meio como a falta de uma tristeza, uma sensação ruim, eu vou procurar doce. Então, da mesma forma, isso vale para os comportamentos positivos também. A gente aprende ali muitas vezes por semelhança, por repetição. Então, aquele velho papo, até trouxe isso uma vez em um vídeo, que o pai fala, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Cara, não funciona. Não presta isso. Ó, não faz isso não, viu? Mas eu vou fazer aqui agora. E para uma criança, para um jovem, ele fica, ué, qual a lógica disso aí? Tipo, por quê? Ah, ele pode fazer porque é mais velho, quer dizer, quando ficar mais velho também vou fazer pior. Entende? Então, muitas vezes, é importante para vocês, que são pais, tudo, entender que o que você está se comportando hoje vai ser espelho para o seu filho. E o quanto de você quer realmente que continue e sirva como espelho para os seus filhos, tá? Então, traga essa reflexão, muitas vezes, que essa mudança, às vezes, do pai que, nossa, mas eu sempre fui sedentário. Tá, cara, se você começar hoje, imagina talvez você aí que é um pai que tem 50, 60 anos de idade, 40 até, mas você é sedentário, mas você decide fazer uma mudança de vida, sabe? De mudança de comportamento mesmo. Sabe o quanto você vai influenciar as pessoas ao seu redor? Sua esposa, seus filhos, irmãos, amigos, que muitas vezes, né, principalmente na época da pandemia, meu pai ele tem 52 anos e ele viu muitos amigos morrerem, porque eram sedentários. Simplesmente aquilo, pegou o Covid e morreu. Então isso assusta. Sabe, você vê pessoas próximas que têm a mesma idade, que você estudou junto, por exemplo, por falta de cuidados com a saúde, falecer. E aquilo não faleceu do nada, gente, sabe? Tinha uma predisposição, infelizmente. Então, se a gente não começa a se cuidar hoje, e hoje não precisa ser com 15, 18, 20 anos, hoje pode começar com 50, 60, hoje pode começar numa terça, numa quinta, não precisa ser no dia 1 de janeiro ali, vai chegar, acabou, né? A gente tá chegando ali em dezembro, vai chegar em breve, não, vou mudar minha vida, 360 graus. Cara, calma, começa na quinta, uma quinta dia 17, aleatório. Por quê? Por nada, se começou. O começo é o básico, e o começo é o quê? Como nós fez, vou tirar o energético, vou botar um café? Vou, mas eu vou tirar o energético. Não importou o dia que foi, cara, só tirei. E já foi uma mudança, já foi um primeiro passo. Não é esperar tudo virar, né? A mesa girou. Não, cara, é isso. Guardei esse copo. Eu trago muitas vezes o exemplo, quando você quer fazer uma faxina, vamos dizer que você quer limpar a cozinha. Você não abre todas as gavetas. Sabe por quê? Você não consegue limpar todas ao mesmo tempo. Não tem função. Pega uma gaveta, abre, passa um pano, tira tudo de dentro. Calma, limpa aquilo. Limpou? Pronto, fechou, abre outra. E a nossa vida tem que ser assim. A gente não pode querer sair limpando tudo. A gente tem que limpar uma parte. Organiza aqui, organiza ali. E com o tempo você vai olhar, opa, realmente, tá tudo bem, eu tô me sentindo bem. Acho que agora tá tudo limpo, tá tudo ok, e talvez até vou querer limpar outra coisa, melhorar outra área da minha vida, trazer algo novo que eu tô pensando que tá faltando.
É o que a gente traz aqui, Maísa, no nosso programa, que a gente fala aqui. Ver o pódio com um troféu ou com a medalha é muito bonito. Só que você não sabe o que está por trás de cada atleta, o sofrimento, o suor, o sangue que ele derramou para alcançar. E aí a gente fala para quem está nos assistindo que é a mesma coisa. Você quer começar, não tenha, sinceramente, não tenha dia nem horário. Eu nunca tive predisposição para ganhar peso. Sempre foi esse corpo a vida toda. Mas eu sabia que precisava melhorar. Quando iniciamos no programa, que foi justamente na pandemia, para saber como os atletas iriam se comportar, com tudo fechando, com parques que você não podia fazer atividade mesmo ao ar livre, academias, então todo mundo parou. Sim. Vocês viram que tinha inventando a fazer o tipo pedal com rolos dentro de casa, a natação, o cara fugiu para um sítio para tentar usar aquele lago, se viraram, cada um se reinventou. E aí depois a gente veio acompanhando para saber como é que esse atleta iria estar naquele dia a dia e no pós-pandemia. Porque também a volta não seria a mesma coisa. Se todo mundo para, o retorno vai também ser gradativo. Não adianta você querer ter o seu rendimento, ele retorna. E aí vem esse ponto que é as crianças serem espelhos de vocês pais, né? Ou seja, quem é pai, quem é o tio, quem é o avô, é gestor daquela criança. Compre a sua bicicleta, vá fazer sua caminhada na praia, faça a inserção de atividades. Trago o exemplo aqui de uma amiga nossa, né? A gente segura um pouco o nome para, enfim. O filho queria aprender a surfar, é um outro exemplo. Ela foi aprender junto, é um incentivo. Né? Alguns pais que o filho queria bicicleta, comprou também para pedalar junto, não estava fazendo atividade nenhuma, para iniciar. Ou pelo menos o filho estava na bicicleta, já que o ritmo não ia ser tão acelerado, e foi fazer a caminhada dele. É você não ter dia nem horário marcado. É o quando você quer. Você querendo, você faz. Perfeito. O querer. E aí vem um ponto muito importante, mas que as crianças. A gente vê hoje crianças, 6, 8, 10 anos, já obesas. A gente diz assim, meu Deus, como, né? Por que isso aconteceu? Já que não é o querer dela de comer. Eu quero comida, mas o adulto tinha que fornecer. Ou o responsável, se assim por dizer. Isso aí está ligado realmente a na maioria das vezes, óbvio, a má alimentação, ou é algo genético que está vindo com elas? Como é que a gente pode trazer esse padrão? Então, pegando o gancho do que o colega falou, o ambiente, ele é um dos principais fatores. Então, veja, como é que você não quer que seu filho coma torta, hambúrguer, mas se todas as tardes estão ali, no lanchinho da tarde. Não quer que seu filho beba refrigerante, mas se você está sendo um espelho para ele. Então, assim, a população brasileira, ela é uma população relativamente desnutrida. E desnutrição não tem a ver com magreza, né? Então, é uma população obesa, sobrepeso, mas desnutrida, doente. Então, assim, principalmente crianças. Então, a gente está vendo crianças, né? Como você falou, 6, 5, 8, 9, 10 anos, com colesterol alto. Crianças obesas, né? A gente vê, aquela ilusão de que, não, uma criança é saudável, um bebê saudável, um bebê gordinho, né? A gente tem essa cultura, né? Uma criança saudável, uma criança fofinha, e não é. Então, assim, criança tem que se exercitar, tem que brincar, né? Tem que comer bem. Não quer dizer que uma criança não vai comer um brigadeiro, né? Não vai comer uma pipoca, enfim, né? Mas, assim, o meu público-alvo de atendimento não é criança, eu já atendi criança, mas os casos que eu peguei, eu tive que sentar e conversar com os pais. Então, se a gente vê que tem uma criança que necessita de uma melhora, de uma mudança de hábito, essa mudança de hábito tem que ser familiar. Com certeza. A referência. A referência ela é muito importante, porque a criança está em processo de formação. Então, esse querer dela é relativo demais. Você chega num colégio onde aquela criança saudável levou o sanduíche com pão integral, com verduras, alfaces, enfim, e a outra de um pai que por N motivos, não vamos taxar, mas está só com o biscoito, o refrigerantezinho, que foi mais fácil para ele, leva. Até às vezes inclui logo um doce para saciar. Aí ele olha, mas
fazendo alguns comparativos e referências da própria referência. Tem crianças que estão comendo, eu lembro de uma sobrinha minha, 3 anos, ela estava comendo jiló, porque a avó estava tomando conta dela, né, enquanto a mãe estava trabalhando, normal, padrão, e a avó incentivou. Então, como é que uma criança de 3 anos estava degustando um jiló? É referência. E aí, até hoje, quando você vai ver a alimentação dela, o prato tem aquela salada de frutas, aquela aquarela, porque foi criada dessa forma. Então, se você, pai, mãe, responsável, incentiva, dá o exemplo, vai acontecer. Tá aqui os profissionais dando a prova viva disso. E de N motivos para você procurar profissionais, procura também um nutricionista para, se você nunca foi, vai uma primeira vez, custa nada, para saber até como é. Né? Tanto a Maísa quanto o Jefferson vão deixar aqui os contatos dele logo mais, marca uma consulta, só para você saber como é que funciona um nutricionista, se você está seguindo realmente a sua alimentação, se não precisa melhorar, para quê? Para que na hora que o seu corpo startar, ligar o alerta, não seja tarde demais. Às vezes a gente ouve os casos de que quando o corpo colapsou de N motivos, pessoas até jovens, né, 18, 19 anos, isso aconteceu comigo. Mas por que será que isso aconteceu? Você vinha fazendo os exames antes? Não vinha fazendo exame antes. E aí deu esse problema. Não é isso? Então, Jefferson, para você também, o que é que você traz aí dentro da sua temática de um assunto novo, de um assunto que está latente aí na sociedade? Olha, até dando uma complementada, né? O que a Maísa trouxe também, cara, é muito incrível isso do ambiente, né? Como o ambiente influencia. E muitas vezes, né, eu venho percebendo mais, e tá tendo uma mudança muito grande de comportamento hoje em dia das pessoas, tem coisas que a gente precisa mudar. E talvez o ambiente que você tá hoje vai precisar mudar. Mas como assim? Você tá dizendo que talvez aquele amigo da escola, aquele meu colega ali que, sei lá, me apoiava antes, mas tá meio esquisito, parece que ele, não sei, tem inveja, não tá me ajudando tanto. E a gente trazendo até pro mundo do esporte mesmo. Cara, às vezes a gente precisa mudar. Então, vários atletas que principalmente jiu-jitsu, cara, já aconteceu. Foi até uma vez, teve um mês que, assim, foram 3 em sequência. Eles começaram comigo e na primeira sessão, ele precisava dizer: eu tô insatisfeito. Eu tô insatisfeito com a academia onde eu tô insatisfeito com meus colegas lá da academia e eu sinto que eu não tô conseguindo evoluir. Eu sinto que, sei lá, eu travei no esporte. Não por mim, mas pelo ambiente. Tá? E aquilo, porque eu não sentia bem no ambiente. Não era porque o pessoal era ruim com ele, nada, mas que aquele ambiente era um ambiente que passava um padrão de comportamento que não era o ideal para ele, tá? Então, muitas vezes, sim, a gente precisa dessas mudanças, talvez. E é comum, né? Atleta que muda de time, às vezes até fica, já vi pessoal, tipo, eu julgando, mas fulano mudou de time, mas, cara, às vezes ele buscou oportunidade, às vezes era reserva ali, buscou ser titular em outra equipe, ter mais visibilidade. Às vezes ele buscou realmente ali conseguir um suporte maior, entende? Então, é interessante a gente ter clareza que mudar não é errado. Até o seu ciclo de amizade às vezes precisa mudar, né? E aquilo, a gente começa mudando nós mesmos, mas tem uma hora que o seu ambiente precisa mudar também. E o mudar, mas se quiser também se pronunciar, o mudar, quando ele é para, como eu digo a todo mundo, para positivo, tudo está valendo, né? Então, quando a gente muda o seu foco, o seu ambiente de trabalho, as suas decisões, né, dentro do esporte, como você realmente disse, de clube ou de time, sendo positivo para você, vá, não tenha medo. Não tenha medo de mudar, acredite, certo? Faça suas escolhas, saia da zona de conforto e quebre os paradigmas. Porque você é capaz, você tem como fazer suas escolhas. Ficar em uma zona de conforto vai lhe causar uma frustração, vai lhe causar uma sensação que mais tarde você vai pagar, ou no futuro, um preço muito caro, porque vai vir aquela história, até falei para você ontem, não foi? Eu prefiro errar, é a minha frase, eu prefiro errar pela ação do que pela omissão. Essa frase eu aprendi lá na casa dos 15, 16 anos, é aquele famoso autor de Desconhecido, já tentei procurar de onde foi que ela chegou para mim, mas ela me acompanha até hoje. Eu prefiro errar pela ação do que pela omissão, porque você está tentando ajudar, você está tentando fazer. Pelo menos você não ficou ali parado, inerte. E aí é o que está acontecendo hoje, né? Fato esse do nosso programa. Hoje a gente está aqui, né, realizando em uma prévia, o que poderia ter começado em 2024, mas com uma grande oportunidade
que conteúdo riquíssimo a gente está trazendo para tentar melhorar a sociedade de uma forma geral, seja ela na parte do estômago, do intestino, gastronômica, se assim pode dizer. Estou correto? Tem um nome correto? Nutricionalmente, Nutricionalmente, melhorar os hábitos alimentares, Tá que serve para... Nutricionalmente, tá vendo? Gastronômica. Gastronomicamente. Que gastronômica, quando você fala de gastronomia, você está envolvendo comida no geral, né? No Então, a gente tem geral. que lembrar de uma alimentação saudável. Pronto. Que não quer dizer que a pessoa não possa se permitir a comer uma Sim, pizza, um sim, hambúrguer. sim. É o que a gente chama na nutrição de comer consciente. Então, se eu sei que sábado eu tenho um aniversário, então vou dar uma seguradinha. Eu sei que lá vai ter brigadeiro, eu gosto, vai ter uma coxinha, eu gosto, né? Então, é um comer consciente. Então, não é só, porque eu vi, tô lá num buffet e vi um monte de comida, eu vou botar aquele prato de pedreiro, não. Sim. Então, E da parte também psicológica para que você se fortifique, que você tenha tudo isso aí. Perfeito, perfeito. Que aquilo, né? Muitas vezes a gente acha que o cuidar da mente é só quando a gente está mal, né? Quando tem algo errado, e não. Você pode sim estar cuidando da mente também para buscar mais performance, né? E a performance vem junto, sim, com saúde mental, tá? Não são coisas diferentes. Você pode performar e se sentir bem com isso. Isso aí. A gente está aqui nesse bate-papo maravilhoso através da Rádio Web Metrópole Aracaju. Como a gente disse no começo do programa, o programa Nós no Esporte vai ficar com a sua temporada 2024 sediado aqui. Lembrando que esse vai ser o nosso espaço para um podcast com uma entrevista toda semana. A priori, a gente está começando aqui com esse bate-papo, ele vai ser postado de posterior, mas depois a gente vai ficar com as lives ao vivo junto com vocês. E lembrando que o Nós no Esporte também, ele está em 2 meios de comunicação, que é a L2 News e a W1 Web TV. São meios de notícias, são meios de comunicação que estão fazendo as coberturas, né, ao vivo, estão fazendo as coberturas em campo, cobrindo campeonatos, cobrindo entrevistas e lançamentos na área esportiva. Então, foi um processo evolutivo no ano de 2023, estamos nos aperfeiçoando e trazendo o melhor conteúdo para vocês. É até interessante que as pessoas perguntam, caramba, tanto meio de comunicação, o que é, qual é? São meios de comunicação que abraçaram o esporte por entender que a prática esportiva, a prática de atividade física, ela é bastante importante. Hoje a gente encontra grupos de pedal, grupos de corrida, outras atividades que não tinham tanta divulgação e a gente traz ela junto conosco para mostrar à sociedade que existem e que você pode praticar aqui em Sergipe. Então, vários atletas vinham, Maísa e Franklin, pedindo e perguntando, cadê o podcast? Cadê? Estava faltando, né? Só fazer esse alinhamento aqui junto com o Raildo Queiroz, a quem eu agradeço, da Rádio Web Metrópole Aracaju, para que a gente instalasse o nosso programa. Então, estamos em 2023, mas 2024 o nosso programa vai estar sediado todo aqui. Dentro da L2 News, o Johnny Canon, a gente agradece, vocês estão acompanhando no Instagram do Nós no Esporte as postagens, e tem também o da W1 Web TV, que a gente faz um conteúdo esportivo, mas parte para outras questões também, da questão de cultura, de musicalidade do estado de Sergipe. O que a gente quer é chamar a atenção, trazer a sua atenção para o nosso programa e, claro, sempre levar o melhor conteúdo e um conteúdo com respaldo, um conteúdo que vem com respeito e que você pode acreditar no que a gente traz para vocês. Maísa, Franklin, a gente vem, né, de conversa e aquele meu sentimento acontece agora e vem comprovando. O momento passa, a gente está chegando próximo já do final da nossa entrevista, do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se sentido à vontade e passado o conteúdo que vocês queriam. Mas desde já eu deixo claro que vocês, sempre que quiserem, podem entrar em contato com a gente, vir individual, vir acompanhado de um atleta ou que vocês acompanham. O que a gente pode casar, né, a presença de vocês com esse atleta para que complemente. Vocês sabem aqui, o Franklin já tinha mais um contato maior comigo, mas você também tem projetos que a gente vai conversar para startar. O Franklin também pode até também dar ajuda a você, já que ele já está um pouquinho mais aí à frente da mídia. E eu deixo esse espaço aberto para que vocês façam as suas considerações finais, agradecimentos e o principal, deixa para o público aí o contato de vocês e como eles podem acompanhar o trabalho profissional de cada um de vocês. Certo.
Eu quero agradecer a oportunidade, né? Foi um prazer também conhecê-lo, né? Que seja o primeiro podcast, né? De vários. E assim, é que faço das suas palavras anteriores as minhas, que não existe dia e horário específico para a gente cuidar da nossa saúde, né? Nosso corpo, ele é uma morada da nossa alma. Então, a gente precisa cuidar bem, da melhor maneira, seja na alimentação, seja na saúde, através da terapia, né? Seja através do contato com a natureza, que devido à questão de trabalhar ar-condicionado, vida corrida, então a gente precisa desse elo com a natureza, né? Se alimentar melhor, dormir melhor, isso é fundamental também. E que a gente possa, que vocês possam, né, observar a nutrição de uma maneira muito mais abrangente do que a gente acha que é. Então, saúde mental está ligada à nutrição, saúde esportiva ligada à nutrição, né? Então, cada órgão ele tem uma responsabilidade que está ligada à nutrição. Então, eu tenho nutricionista para rim, nutricionista para hepato, que é fígado, oncológico, enfim. Então, a nutrição ela é muito global. É tão global que ela também ainda precisa de outros profissionais como coadjuvantes, certo? Então, do nascimento ao envelhecimento, a nutrição ela está presente. Com certeza. Certo? E deixa o seu contato já então, profissional. Quem precisar, né, entrar em contato, meu Instagram, eu sempre respondo no direct. No meu WhatsApp, eu tenho um WhatsApp só para nutrição também, certo? Meu Instagram é Maísa com YS, Suzane Nutri, Suzane NE, certo? E também tem o contato do WhatsApp, que a pessoa já marca, tira as dúvidas principais, né? Que é o 799-9998-3439. Muito então, bem. Perfeito. Franklin, fica à vontade. Agradecer ao convite também, né? Acho que foi um papo muito legal. Passou voando assim, né? Peço até desculpa, estou me recuperando de uma gripe, então ainda estou meio... Fica à vontade. Tô meio mole aqui e lento, mas prazer também te conhecer, mas foi um papo super legal. E para o pessoal que tiver interesse aí, né, e começar a cuidar da mente, começar também a buscar mais performance através de uma preparação psicológica, vocês podem estar me encontrando aí no Instagram e no TikTok, pelo perfil Franklin Jefferson, tá? Se vocês pesquisarem também psicólogo do esporte, é bem provável que eu apareça para vocês, então coloca lá no Instagram, vocês vão estar me encontrando, certo? Franklin com K e com Y. E também eu peço para vocês procurarem e seguirem lá o @ da Rede Nauru, tá? Minha rede de preparação psicológica que atende atletas de todo o Brasil online, tá certo? A gente tem lá uns formatos de trabalho bem legais, com vários profissionais especialistas para estar te atendendo, tá? No esporte, sua modalidade, não importa sua idade, entre em contato e vamos alcançar mais resultados aí junto com a preparação psicológica. Muito obrigado. E é isso aí, galera. A gente fica com mais um programa aqui, Nós no Esporte, essa temporada, né, prévia de 2024. Muito obrigado a vocês por estar aqui presente. O convite está feito já para sempre que vocês quiserem trazer. E a cada um de vocês, muito obrigado pela companhia, muito obrigado por estar junto conosco. E a você que tem a sua empresa, que quer anunciar com a gente, traz o seu programa para aqui. O nosso projeto já vai ser apresentado para vocês. E claro, a vocês seguidores, acompanhem nas redes sociais, Instagram, lá nos stories, no feed, que a gente vai fazer as postagens. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Nós no Esporte, a sua conexão esportiva. Valeu, galera!